Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Para hoje, o nosso devocional é no livro de Atos, no capítulo 9. Farei a leitura do verso 16, mas os irmãos em casa leiam todo o capítulo com bastante atenção. É importante, irmãos, termos tempo com a palavra todos os dias, para aprendermos assim a como servir ao Senhor, para alimentarmos a nossa alma. Diz assim o verso 16: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Meus irmãos, neste capítulo temos o relato sobre a conversão de Saulo, mais conhecido como o apóstolo Paulo. Então Saulo pega a carta em Jerusalém com o sumo sacerdote, a fim de que qualquer um que ele achasse que fosse seguidor do Senhor Jesus, seja homem, seja mulher, levasse preso. E Saulo então sai a caminho de Damasco, mas neste caminho ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. Uma luz do céu, um grande resplendor, cerca Saulo. Com isso ele cai em terra e ele ouve a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele faz a pergunta: Quem é, Senhor? E o Senhor responde: Eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Meus irmãos, de uma forma bem resumida, Saulo então levanta, e quando ele levanta, ele já não está enxergando mais nada. Ele vai para uma casa ali em Damasco, e ele passa 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Neste período, o Senhor, em visões, fala com Ananias, um discípulo do Senhor que morava em Damasco. E o Senhor então fala onde Saulo estava e que ele deveria ir orar para Saulo. O Senhor diz assim: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos israelitas. E aí o verso 16: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Meus irmãos, o Senhor mostrou também para Saulo, para Paulo, que Ananias estava vindo em direção a ele. E então Ananias orou com imposição de mãos, e o Senhor restaurou as vistas de Saulo, o Senhor encheu ele do Espírito Santo e Saulo foi batizado. E logo então diz o texto que Saulo já saiu nas sinagogas, falando o Evangelho, pregando a Jesus Cristo. Meus irmãos, e essa parte que lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome é uma frase pouco falada hoje no meio dos cristãos, porque muitos cristãos têm a ideia de que servir a Deus é ser poupado de sofrimentos, é ser poupado das dores. Alguns acreditam, alguns acreditam que ser cristão tem que ter a conta cheia de dinheiro, não pode ter enfermidades, não pode existir dificuldade nenhuma e nem perca por servir a Deus, por ser cristão. Porém, Saulo, ou o apóstolo Paulo, ele foi cristão, ele foi servo de Deus, ele foi pregador da palavra, ele foi missionário, evangelista, apóstolo. E mesmo assim, passou por muitas dificuldades. O Senhor mostrou sim para ele o quanto ele devia sofrer, padecer pelo nome do Senhor. Servir a Deus, ser cristão, não é ser poupado de dificuldades, mas temos o privilégio de ter o conforto do Senhor nas horas das nossas dificuldades. O Senhor Jesus falou no livro escrito por Mateus, no capítulo 5, no verso 45, que o sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Meus amados, todos estamos sujeitos a dificuldades, a lutas, a sofrimentos e a percas. Quem serve a Deus passa por tudo isso, e quem não serve também passa por tudo isso. Não devemos em momento nenhum desanimar, mas agarrar no nosso Senhor Jesus,
manter firme na nossa caminhada. Em Isaías, no capítulo 43, no verso 2, há uma linda promessa que devemos lembrar dela sempre nos momentos da dificuldade. E diz assim, Isaías 43, verso 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos em Corinto, no capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo faz uma lista, uma pequena lista dos seus sofrimentos, para termos uma noção do que ele passou. E lá diz que ele teve açoites, prisões, sofreu perigos de morte, por 5 vezes foi açoitado pelos judeus, recebendo 39 açoites. Na lei de Deus, é proibido açoitar mais do que 40 vezes. Então os judeus, têm medo de transgredir esta lei, e eles faziam então até 39, perdão. Mas aqui ele recebeu 5 vezes. Imaginemos a dor que o apóstolo Paulo sentiu. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez ele foi apedrejado e só deixaram ele porque acharam que ele estava morto. Sofreu naufrágio, perigos no mar, em rios, perigos com salteadores. Sofreu perigos tanto nas cidades quanto nos desertos. Passou fome, sede, frio e nudez. E estes são apenas alguns dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado com esta ideia, com este pensamento de que cristão não sofre. Sofremos sim, e muito também, mas tendo o Senhor como o nosso pastor, como o nosso ajudador. E fiquemos atentos, irmãos, porque sofrimentos não são só do passado, mas também há nos dias de hoje e no futuro. Em Apocalipse 12, no verso 10, diz assim, no período da besta: Se alguém leva em cativeiro irá. Quem é este que irá? Nós, os cristãos. Se alguém matar a espada, nós, cristãos, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Meus irmãos, o que tivermos que sofrer, sofremos por amor a Cristo, não deixando o nosso Mestre nunca, e nem deixando a nossa fé. Nossa vida não se resume aqui, mas aguardamos novos céus e nova terra. Meus amados, que fiquemos firmes no Senhor toda a nossa vida, e um dia encontraremos com o nosso Senhor nos ares, reinaremos com Ele para sempre. Deus abençoe.